Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês têm curiosidade de saber como é morar com estrangeiros? Quer saber se é legal, se tem problemas, se tem muitos conflitos? Então fica comigo nesse vídeo porque hoje nós vamos falar disso. Sejam bem-vindos ao Mundo de Gabi! Então vamos lá começar esse vídeo. Eu convivi com pessoas de vários países, mas morar mesmo na mesma casa, eu morei com americanas e com uma guatemalteca, sim, uma pessoa da Guatemala. A primeira estrangeira com quem eu morei era uma americana recém-chegada ao Brasil e foi uma experiência muito legal. Então, ela tinha acabado de chegar ao país, tinha estudado 6 semanas o idioma português, então tinha um vocabulário limitado, apesar de já falar muito para quem estudou apenas por 6 semanas. E eu não tinha um inglês, nossa, muito bom. Eu conseguia entender mais do que falar, mas eu conseguia me comunicar, a gente conseguia ter uma comunicação. Então, nesses primeiros momentos, eu usava o inglês que eu tinha para ajudá-la a compreender em algumas situações em que ela não conseguia se expressar em português e a gente praticava bastante, então eu ajudava ela com português a praticar bastante, ela sempre anotava bastante palavras e era uma troca porque eu também aprendia com ela. A gente conversava também em inglês para que ela pudesse me ajudar, nós estudávamos, então ela compartilhava coisas em português para que ela pudesse desenvolver o idioma e eu compartilhava coisas em inglês para que eu pudesse desenvolver o idioma também e fazíamos essa troca. Eu ajudava ela com correções, com pronúncias, com conjugações e o mesmo ela fazia comigo em relação ao inglês, português não, ao inglês. E o engraçado é que eu falava, né, não só pra ela, mas pra outras pessoas, você tem que me ajudar a aprender inglês, a desenvolver o meu inglês, então me cobra em inglês. E aí, em algumas situações que eu tentava lá, né, começava a falar em português, porque costume, e ela falava in English, eu começava, como eu vou falar isso em inglês? E a gente teve muitas situações. A primeira situação dessa foi muito engraçada. Até hoje a gente tem essa piada. Eu sempre rio muito desse momento porque foi muito engraçado. E por a gente ter essa diferença, né, não só na estrutura linguística, mas também na lógica de pensamentos, a gente acaba tendo momentos engraçados que se tornam palavras novas. Um exemplo de palavra é, por exemplo, em inglês, algumas palavras você transforma em verbo. Por exemplo, I'll Google it. É tipo, vou pesquisar isso no Google. Or I'll YouTube it. Significa que eu vou pesquisar isso no YouTube. E a mesma coisa é com o e-mail. I'll email him. Quer dizer que você vai mandar um e-mail para ele, para alguém. Só que em português nós não temos emailar. E aí acabou surgindo essa palavra. Não, tudo bem, então temos uma nova palavra. E criamos algumas palavras. E eu não me lembrava como se referir ao futuro no negativo, né? Na forma negativa. E eu lembrava só do will e eu não lembrava do want, que é will not. Então, como se diz? I will it. E aí foi engraçado, e aí criamos uma outra forma, que era o will it. Isso não existe, não tá certo de jeito nenhum. Era só uma piada interna, alguma coisa que a gente tinha entre nós mesmos. O engraçado é que mesmo o som dos animais mudam no outro idioma, mudam no inglês, por exemplo. E quando eu descobri o som do galo, o som que o galo faz em inglês, foi muito engraçado. Se você quer saber, comenta aqui embaixo que eu posso trazer no próximo vídeo nesse formato, um vídeo nesse formato. E a gente tinha muitas dessas situações engraçadas. Outra coisa que é bem legal é experimentar as coisas novas. Eu também pude experimentar doces americanos, não somente os Reese's, outras coisas também. O que eu acho muito legal é o chocolate com menta, que é muito gostoso, é uma combinação muito boa. A gente tem aqui, por exemplo, o sorvete de chocomenta, mas dizem que o daqui é muito forte e a menta é muito forte e acaba tendo
sabor de pasta de dente, o que eu não discordo, mas lá é mais suave. Porém, esse chocolate com menta, muito bom. Um que eu acho que também é gostoso e que a menta não é forte, que casa bem nessa combinação, é o chocolate com menta, tabletinho da Cacau Show. Recomendo. Não é recheado como o que eu provei, mas ele tem esse fundo de menta que eu acho bem legal, bem refrescante. E ela provava muitas coisas, então eu tenho o vídeo da primeira vez que ela provou açaí aqui no Brasil, porque eu amo açaí, né? Por mais que não seja o original lá do norte, eu gosto do falso também. E muitas coisas mais. Então, a primeira vez que ela provou pastel foi de presunto e queijo, e aí ela se apaixonou, e toda vez que ela queria comer pastel era pastel de presunto e queijo. Até ela provar o pastel de carne com queijo, então ela se apaixonou pelo pastel de carne com queijo. E aí vem o pão de queijo, que também deixou ela apaixonada, e o churrasco do Brasil. Ela já tinha provado nos Estados Unidos, num lugar chamado Fogo de Chão, e ela amou o churrasco daqui. E é muito legal essa troca de experiências, de experimentar coisas. Outra coisa foi o Guaraná. Ela amou o Guaraná. Como eu comi, por exemplo, cookie com leite, e é diferente, é uma combinação muito boa. Então essas trocas de idioma, de linguagem, de cultura, de comida, provar coisas, inventar coisas, é muito legal. Outra coisa muito legal é quando eles aprendem expressões e fazem isso com naturalidade, sabe, com espontaneidade, e é tão interessante, eu acho muito legal. E a mesma coisa nós, né? Por exemplo, eu tenho uma outra amiga que a gente também morou na mesma casa, e quando ela veio pro Brasil pra fazer uma visita, depois, né, dessa época, foi muito engraçado, porque a gente viu, eu não lembro o que foi, alguma coisa que era assim, tipo, nojento. E a nossa reação foi, eu falei, ih, que é a expressão pra uma coisa nojenta em inglês, e ela, eca, que é a expressão pra alguma coisa nojenta, assim, em português, né? E a gente trocou, depois a gente percebeu, eu falei, você percebeu? Eu usei a expressão em inglês, você usou a expressão em português. E a gente riu muito disso, porque a gente acaba realmente absorvendo algumas coisas. Bom, obviamente também tem as dificuldades, né? Por exemplo, teve uma das amigas que moramos na mesma casa, em que ela realmente me ajudou, ela levou a sério quando eu falei, vamos falar em inglês em casa, tá bom? Então a gente morava num apartamento e ela falou, tá bom. Então, ok, ela realmente levou isso a sério e foi muito bom pra mim, porque eu consegui desenvolver muito. Eu tinha essa dificuldade de me expressar em falar inglês, geralmente é a dificuldade de quem está no começo, né? Você até compreende bastante, lê bastante, mas pra falar tem aquela dificuldade, tem aquele medo de errar e coisas assim. Então, o engraçado é que quando eu tentava falar alguma coisa, a gente chegava em casa, eu até tinha esquecido dessa coisa, ela já estava mais tempo no Brasil, então era mais tranquilo pra fazer isso. E aí eu tentava falar alguma coisa e ela, in English. E eu, como eu vou falar isso? E obviamente eu torrava o cérebro, eu me esforçava pra tentar falar aquilo, eu ficava perdida, como eu vou falar isso? E aí eu perguntava como, how do you say that? How do you say this? E aí foi fluindo, então foi um pouco difícil, mas foi muito bom o fato de ela ter levado a sério esse pedido que eu fiz, porque me forçou a realmente falar em inglês e desenvolver essa habilidade, né? Além do compreender, além do ler, também o falar, e isso foi muito bom. E é muito legal quando a gente tem essa disponibilidade, essa disposição, porque uma hora ou outra ambos podem ter alguma dificuldade, e se você é uma pessoa aberta a aprender coisas novas, a aprender idiomas, se você já se expôs, buscou, né, aprender um pouquinho, estar um pouco exposto ao idioma, você consegue ajudar, especialmente se você tem esse desejo, se você tem essa vontade. Porque se você é uma pessoa que não é meu idioma, pronto, acabou, e é isso. acaba sendo complicado a comunicação, mas como eu sempre fui o tipo de pessoa que queria aprender outros idiomas, apesar de não ser exatamente fluente, super fluente, eu conseguia ter uma comunicação, e o meu desejo, a minha experiência prévia,
por conta própria e o meu desejo me ajudou muito a conseguir eliminar essas barreiras de comunicação e ajudar e também aprender. E morando com uma pessoa da Guatemala. Sim, eu morei com uma amiga da Guatemala também por uma semana e meia, eu acho, mas a gente tinha contato, além dessa época que a gente morou no mesmo apartamento. Eu pude também... ela falava muito bem português e tão bem que ela chegou a esquecer algumas coisas em espanhol. Por exemplo, ela estava falando alguma coisa, dando uma mensagem e em vez de pero, ela usava o mas. Mas, então a gente ia lá e só pra pero. E ela falou, mas espanhol é muito difícil, a gente começa o seu idioma. Ela ficou tão imersa aqui no nosso idioma que ela acabou absorvendo muito. Então ela falava muito bem e foi legal ter esse tipo de situação, de experiência. E também o fato de aprender algumas coisas de lá, como por exemplo, sabemos que Guatemala fica bem próximo do México e não tem correios assim na Guatemala. Se você quiser receber alguma coisa, pelo menos na época, né, você precisava ir até o México, só que não era um problema tão grande porque era próximo, né? Era uma viagem relativamente curta para poder ir lá, mas eu achei bem diferente esse fato de que não tinha o correio. Se você quisesse receber alguma coisa, tinha que ir pro México para pegar. E sobre os conflitos, eu sei, eu acredito que vocês estavam esperando por isso. Infelizmente não tem conflitos, às vezes eu acredito que se você é uma pessoa empática, você busca se colocar no lugar do outro, entender o outro, não tem lugar para grandes conflitos. Às vezes pode acontecer alguns desentendimentos, mas não briga, não conflito em si, mas coisas que não se encaixam, mas que se você ouve e entende, é tranquilo. Se você tem respeito, se você tem empatia, tudo vai bem, tudo vai tranquilo, as coisas são facilmente resolvidas. Acho que eu tive mais dificuldades, não em questão de conflitos e de brigas, mas de compreender e aceitar algumas coisas de pessoas do Brasil mesmo, ou de coisas relacionadas à personalidade da pessoa mesmo, não especificamente da cultura, da origem dela, mas da personalidade mesmo. Algumas coisas que são diferentes, mas conflitos, brigas, coisas desse tipo, não. E foi mais enriquecedor. Foi uma experiência positiva pra mim. Foi uma época que eu realmente gostei muito. Esse vídeo, gente, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas que você sabe que tem curiosidade em saber como é morar com estrangeiros, com pessoas de outros países. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui, é só clicar e ativar o sininho de notificações para que você possa receber todos os vídeos que eu postar por aqui. Se eu não falei alguma coisa, não respondi alguma dúvida que talvez vocês tenham a respeito disso, a respeito desse assunto, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Ok, vamos. Quer ver minha meia? Tadã! Minha meia.